Olá, boa noite a todos. Segunda-feira gelada em todo o nosso território. Hoje é 28 de junho. Veja os destaques desse início de semana no Segunda Edição. Começou a semana mais fria do ano. Temperaturas vão baixar de 0 nesta madrugada. Em São José dos Ausentes, teve até neve. Será que vem mais por aí? A gente já responde. Metade dos gaúchos com a primeira dose. Rio Grande do Sul chega à marca de 50% de imunizados contra a Covid. Saiba quem pode se vacinar amanhã. Alerta! Nova droga sintética perigosa circula aqui no estado. Veja como a K4 foi descoberta. É a droga invisível que desafia a polícia gaúcha. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, meus amigos, hoje, segunda-feira, não foi nada fácil levantar da cama para começar a semana de trabalho, ainda mais para quem acorda cedo. Fala a verdade. Que segunda-feira bem gelada, gente. E se o assunto é esse frio todo que a gente já está encarando, vamos direto para o território mais gelado do nosso estado. Vamos para a Serra Gaúcha conversar com o repórter Guilherme Fadanelli, que está por lá. E como morador de Caxias, eu sei que não deve ter sentido tanto assim essa primeira onda de frio, hein, Fadanelli? Boa noite, meu amigo. Oi, Chemali, boa noite. Vou te dizer que eu senti sim, e muitos moradores aqui da Serra também sentiram essa segunda-feira, viu, Chemali? Hoje, aqui em Caxias, por volta das 7 da manhã, os termômetros de rua marcavam apenas 2 graus. E era aquele vento gelado, que a gente diz, aquele vento de cortar, Chemali. E esse frio seguiu aqui na região. Vamos subir um pouquinho mais lá para São José dos Ausentes, porque por lá, nos campos de cima da serra, teve até neve. Sempre tem, né, Chemali, aquela dúvida, neve, chuva congelada, mas enfim, teve o fenômeno por lá. Sim, foi o primeiro registro nesse inverno, exatamente uma semana depois do início da estação. A segunda dos gaúchos começou com temperaturas de 10 graus na maioria das cidades. Tanto frio é resultado de uma forte massa de ar polar que está fazendo despencar as temperaturas. E sabe quem que está satisfeito com todo esse frio? São os vendedores de lenha. Hoje à tarde eu visitei um desses comércios, conversei com o pessoal e olha, nesse local onde eu fui, eles já estão vendendo mais de 300 sacos de lenha por dia. Vamos ouvir. Graças a Deus, nós estamos trabalhando direto das 5 da manhã às 7 da noite e não fechamos ao meio-dia. Graças a Deus, o movimento está muito bom. É bom se esquentar, né, Chemali? Perto de um fogão a lenha, uma lareira, reunir a família, né? Daqui a pouquinho eu volto para falar mais sobre esse início gelado do inverno aqui no estado. Até já. Tá certo, Fadanelli. Olha, daqui a pouco a gente volta ao vivo, direto para a Serra Gaúcha. Eu vou dividir com o pessoal de casa um pouquinho do domingo. Ontem, fogão a lenha foi obrigado a ser, né, a colocar em trabalho o fogão a lenha em casa, porque, olha, era frio, gente. Era frio de verdade. E como disse ali, né, o nosso comerciante vendedor de lenha, é um inverno realmente para fazer um pouquinho de caixa. Já já a gente volta a falar da estação mais fria do ano, direto da Serra Gaúcha ao vivo com o repórter Guilherme Fadanelli. E olha que notícia boa, como é bom começar a semana com notícias animadoras. O Rio Grande do Sul chegou hoje à marca de 50% da população vacinável contra o coronavírus, já com pelo menos a primeira dose. Porém, a porcentagem da segunda dose ainda é apenas de pouco mais de 20%. Vamos para a redação conversar com o Guilherme Roquette para o giro de vacinação, atualização das faixas etárias, das principais cidades. Roquette, boa noite, meu amigo. Boa noite, Chemali. Antes, eu só queria te dizer que daqui a pouco a vacina da Pfizer vai ser aplicada na temperatura ambiente, né? Porque tá tão frio que tá difícil, assim, né, Roquette? Mas olha só, então, a partir de hoje, o painel da vacinação aqui do governo do estado, ele já conta, então, com a imunização da Janssen,
que é de apenas uma dose. E tudo isso deve acelerar a vacinação aqui no Rio Grande do Sul. Vamos aqui para Porto Alegre, então, porque a capital gaúcha começou hoje, então, a imunizar os trabalhadores do transporte coletivo. E hoje, então, trabalhadores, inclusive, do sistema de ônibus, já começaram a ser vacinados e a expectativa é que até quarta-feira os 1.300 colaboradores estejam, então, imunizados pelo menos com a primeira dose. Canoas, aqui na região metropolitana, Chemali, vacina amanhã pessoas com 46 anos ou mais. E agora tem mais uma categoria que pode, inclusive, se vacinar. São as pessoas que cuidam de crianças que têm necessidades especiais ou algum tipo de deficiência permanente. Essas pessoas também podem procurar uma das 27 unidades de saúde lá de Canoas, das 8 da manhã até o meio-dia. Então é só de manhã lá em Canoas. Em Santa Maria, a semana vai ser para intensificar a vacinação daquelas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. Até porque, Chemali, lá em Santa Maria, atenção, tem muito idoso ainda atrasado na vacinação e precisa ir tomar a segunda dose. Agora vamos aqui para Novo Hamburgo, região metropolitana também, no Vale dos Sinos. Já vão ser vacinados a partir de amanhã pessoas com 44 anos, né? Podem então procurar as unidades de saúde para se vacinar. O município ele retomou o drive-thru noturno hoje e amanhã. Vai ser das 5 da tarde até as 8h30 da noite na FENAC, lá em Novo Hamburgo, com acesso pela Avenida das Nações Unidas. E também tem drive-thru aqui em Porto Alegre, eu esqueci de falar antes, mas além então das 12 unidades de saúde aqui da capital, continuam funcionando os drive-thrus aqui da capital. O Big, o Barra Shopping Sul e também o na PUC. Então, essas são as informações aí da vacina Chemali e a gente espera que, bom, acho que essa semana não vai mudar muita coisa na temperatura, então o negócio é colocar uma blusinha, um casaquinho e sair pra rua para tomar a vacina. Amanhã 47 em Porto Alegre, é isso, né, Roquete? Isso aí, amanhã 47 anos em Porto Alegre e não vai ter desculpa, né? Tem que sair de casa porque é por um bom motivo. É por um bom motivo. Tô chuleando a minha vez, meu amigo. Tomara que até quinta-feira eu consiga trazer a vacina, a que tiver no posto, a que tiver no drive-thru, não quero nem saber de marca. É a vacina boa, é a vacina no braço. Grande Guilherme Roquete, obrigado. Valeu. Até amanhã, Roquete. Olha, gente, falando ainda sobre controle de pandemia, o controle sanitário, foi ampliado aqui em Porto Alegre. O aeroporto já havia começado a testagem de passageiros vindos do exterior e de algumas capitais brasileiras. Hoje foi a vez da Transurb. Pessoas com temperatura acima dos 37,5 que desembarcaram do trem na Estação Mercado, aqui no centro da capital, são convidadas a fazer o teste rápido da Covid-19. Serão 14 dias de monitoramento. Já durante as 2 semanas de testagem no Aeroporto Internacional Salgado Filho, 6.200 pessoas foram verificadas. 55 casos deram positivo para a doença, portanto, aí 2 pontos importantes de monitoramento da questão da pandemia, ajudando aí ao controle com relação aí à questão da disseminação desse vírus, né? A proliferação do vírus. Estava buscando. Obrigado, Matheus Gigo, me apitou aqui no ponto. Agora, olha essa imagem, olha esse caso aqui. Um técnico de canoagem foi preso temporariamente, suspeito de quê? Abuso sexual. É um dos assuntos que abre hoje o Giro de Notícias. O assédio a uma aluna de 11 anos teria acontecido há 6 anos, quando o suspeito treinava a vítima em Eldorado do Sul. Devido à denúncia, em abril deste ano, Lucas Engel Vidal foi afastado por 10 anos do Comitê Olímpico Brasileiro. 5 homens foram presos na região metropolitana numa investigação sobre roubo de veículos. Um deles ajudava o grupo de dentro da cadeia. Segundo a polícia, a quadrilha agia sob encomenda. Os carros roubados eram revendidos ou então desmanchados para a comercialização das peças. Descoberta a circulação de uma nova droga aqui no estado. A K4 foi identificada pelo Instituto Geral de Perícias. O entorpecente sintético, com composição semelhante à maconha, tem alto poder alucinógeno. E como é pulverizado, pode ser escondido facilmente. Em Ijuí, no noroeste do estado, um caminhão dos bombeiros se envolveu em um acidente quando ia apagar um incêndio em um carro. O veículo foi atingido por uma caminhonete. Uma pessoa ficou ferida. O tanque estourou e houve vazamento de combustível. Outro caminhão dos bombeiros foi chamado para atender a ocorrência na noite desta sexta-feira.
E agora o esporte, hora de futebol aqui no Segunda Edição. Um fim de semana sem vitórias da dupla Grenal, nem da seleção brasileira. Mas vem muita coisa boa por aí. Quer ver? Olha só. Está chegando a hora. O dia já vem para definir os classificados na Copa América. Sim. No final desta semana começam as quartas de final. O Brasil chegou lá após finalizar a primeira fase com 10 pontos. Só não venceu o Equador, 1-1, usando reservas. Os peruanos ficaram logo atrás, depois de vencerem a Venezuela. Daqui a pouco, 9 horas, tem Bolívia e Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse último jogo define quem pega o Brasil. Pode ser o Uruguai, pode ser o Chile. No Brasileirão, nada mais justo do que começarmos falando do único gaúcho que venceu. Golaço do Matheus Peixoto para o Juventude ganhar do bicampeão Flamengo. Em BH, Edenilson goleiro. Sim, foi o que rolou. O Daniel levou uma bolada, ficou grogue, o time já tinha feito todas as trocas e o volante terminou na meta. No fim, 1-1 contra o América Mineiro, com um lindo gol do Rodrigo Dourado. Pintura. Na Arena, não teve gol. Teve quase gol. Ao menos 2 vezes. Os goleiros Chapecó e Felipe Alves impediram. Grêmio 0, Fortaleza 0. Tricolor ainda na lanterna, após 5 jogos disputados. Tem que melhorar isso daí, hein, galera gremista? E olha, gente, para marcar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o SBT Entrevista dessa semana é especial, é simbólico. Nós vamos falar com a vereadora de Porto Alegre, Natasha Ferreira, que assumiu por uma semana e apresentou projetos de lei para a inclusão de homens e mulheres trans no mercado de trabalho. Eu acho que Porto Alegre precisa de um mapeamento, por exemplo, sobre a violência, sobre os índices de onde as pessoas LGBTs estão, aonde frequentam. Quando eu for conversar com setores de centro à direita dentro da Câmara de Vereadores, não é para fazer uma pechincha de privilégio, é para dizer que nós não estamos inseridas nesse estado. É muito difícil você ir num espaço e você não se ver representado em nenhum lugar. As pessoas falam, mas cota, por que cota em serviço público se vocês podem estudar também? A gente não pode estudar da mesma forma porque a gente não está inserido nos mesmos espaços desde sempre, né? Muitas vezes o ensino médio para nós foi terrível porque a gente estava transicionando, a escola não tem, digamos que um manual para acolher, a gente acaba sendo mandado embora de casa, a gente vai embora da escola, evade, e o aluno que evadiu vai se tornar a travesti da esquina depois, porque a vida infelizmente nos condicionou aquilo. Então ter cotas, ela é uma espécie de reparação histórica por tudo aquilo que a sociedade faz. Como é que vai funcionar esse contrato entre empresas que prestam serviço para a prefeitura e a questão das cotas que a senhora pretende implementar com esse projeto? O governo ele precisa fazer um gesto, um sinal de conversar com os empresários, com essas empresas que têm, digamos que esse paraíso fiscal em Porto Alegre aqui, de não pagar os seus impostos, a contratarem, né, e entrarem dentro de uma lei municipal. A gente quer fazer com quê? Com que elas tenham uma cota, né, mínima para contratação de pessoas travestis e transexuais, que são pessoas que estão à margem da sociedade. Como é que a senhora pretende justamente firmar um espaço e um espaço que seja respeitado no ambiente político e no meio social? Eu acho que a gente tem que buscar sempre ser uma inspiração, e eu lutei muito para que o movimento LGBT se inspire nele mesmo. Que a gente não fique assim, sempre elegendo homens e mulheres cisgêneros, por exemplo, heteronormativos, que na hora de votar sobre as nossas leis não vão ter a mesma leitura de sociedade que nós temos. Porque o que a gente vive é uma sociedade toda dizendo que o que nós somos é errado, e isso é muito pessoal. Isso só quem é LGBT para subir numa tribuna com a bandeira e conseguir olhar na cara dos vereadores ali que fazem falas de ódio e você conseguir fazer essa defesa. Eu me vejo como uma peça, uma peça muito pequena numa grande engrenagem que nós precisamos construir, né? De defender o regime democrático, de defender a pluralidade dentro das casas legislativas e principalmente de não estranhar ter travestis dentro da Câmara de Vereadores. A gente precisa estranhar porque elas não estão lá dentro. E tomara que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre possa realmente fazer história, analisar esses projetos com transparência, com toda a atenção que eles merecem,
quem sabe, sim, todos nós torcemos por isso, a aprovação e essa reserva, né, esse resgate histórico, como disse a vereadora Natasha Ferreira. E olha, gente, justamente hoje, nessa segunda-feira, dia do Orgulho Internacional LGBTQIA+, a vereadora Natasha Ferreira registrou um boletim de ocorrência após comentários de ódio postados na internet. A polícia já identificou 3 autores, eles serão chamados para dar depoimento. Vale sempre ressaltar que respeito, palavrinha tão simples, né? Mas tão difícil. Respeito não é uma opção. Deveria ser, sim, um dever de todos nós. E que a luta da vereadora e de outras tantas pessoas incluídas nesse grupo LGBTQIA+, cada vez cresça mais e que toda forma de amor possa ser válida. Respeito, pluralidade. Nós aqui no SBT temos um comitê de diversidade ativo para questões de raça, de gênero, de religião, enfim, pluralidade e respeito é o que todos nós merecemos e exigimos na nossa sociedade. Fique agora com um recado importante da FAB, da EVT Assessoria, tem para ti. Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e apreensão está batendo à sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil, busca e apreensão e restrições. E em alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir as suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e também empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí que eu vou repetir. 3391-3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770-2864 e fale com a EVT Assessoria que a gente te ajuda a passar por esse momento e acabar de uma vez por todas com as suas dívidas. E ainda hoje, aqui no segunda edição, a semana mais fria do ano está só começando. Será que vem mais neve por aí? Guilherme Fadanelli. Olha, Chamali, eu vou fazer um mistério, viu? Se vai nevar ou não, eu conto depois do intervalo. Mas o que eu posso adiantar é que amanhã vai ser difícil sair debaixo das cobertas. A gente já volta. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha, que Rio Grande congelante nesse início de semana, gente. Falando novamente desse frio, dessa primeira onda de ar polar, de massa polar que atinge o nosso estado. E quando o assunto é frio, a gente sabe, a Serra Gaúcha está no topo, está em destaque sempre. Vamos conversar novamente com o Guilherme Fadanelli, lá em Caxias do Sul. Quantos graus nesse momento, Fadanelli? Eu tô vendo aí, tu tá de luva, tá com um bom sobretudo, tá com um cachecol, blusão por baixo. E aí, meu amigo, quantos graus? Olha, Chamali, faz frio, muito frio. A temperatura agora aqui em Caxias é de 3 graus, mas a sensação térmica é de 0. Então, assim, ó, para explicar ao pessoal de casa, eu tô aqui na minha casa, numa parte mais externa, tô sentindo um ventinho, Chamali, vinha assim nas costas, aquele ventinho que corta. E esse vento aí que deixa a sensação térmica tão baixa nas cidades gaúchas, principalmente aqui na Serra, onde faz muito frio. Agora, a gente tem uma informação, Chamali, bem importante que veio da Metsul. Quer ver só? Esse frio todo que está atingindo o estado é, na verdade, o resultado de uma massa de ar polar que está atingindo a Argentina, Uruguai, Paraguai e também o centro-sul do Brasil. E aí vem a curiosidade. Tirando a Antártida, com exceção da Antártida, nenhuma outra parte do planeta registrou temperaturas abaixo da média, como nessa segunda-feira, como fez aqui no centro-sul da América do Sul. Então, realmente, essa segunda-feira é para entrar na história, porque o frio realmente está acima do que se esperava para essa época do ano. Agora, se vai vir mais frio, como é que vai ser aí os próximos dias? Quem vai nos responder é a nossa colega meteorologista Estael Sims. Vamos ouvir.
Nesta terça-feira, o núcleo, a parte mais intensa dessa massa de ar polar, vai chegar ao sul do Brasil, vai fazer ainda mais frio e, em termos de sensação térmica, será certamente um dos dias mais gelados de 2021. E um ciclone extratropical atua no Oceano Atlântico, trazendo vento constante e persistente, que acaba acentuando a sensação térmica, que em muitas regiões vai ficar ao redor de zero ao longo do dia. E além disso, o ciclone extratropical traz umidade e reforça a presença de nuvens, com possibilidade de precipitação e novos episódios de chuva congelada ou mesmo de neve na Serra Gaúcha e Catarinense, especialmente nos pontos de maior altitude dos dois estados e até mesmo no sul do estado do Paraná. Então, receita aí, Chemali, caprichar no agasalho, no cobertor, mas é importante a gente lembrar também de quem não tem condições, né, e quem está passando por necessidade. Então, quem tem em casa aí, né, Chemali, uma roupa em bom estado, cobertor, enfim, agasalhos, pode doar nas campanhas do agasalho, porque são muito bem-vindas nessa época do ano, porque tem muita gente que sofre com o frio. Agora, Chemali, não sei de ti, mas eu tô só pelo verão, adoro calor. Isso que eu moro na Serra, né? Eu gosto um pouco desse frio. Meu amigo, grande abraço. Até amanhã, Guilherme Fadanelli, direto da Serra Gaúcha. Olha, logo mais a cobertura completa sobre a captura do criminoso mais procurado do país no SBT Brasil. As buscas a Lázaro Barbosa duraram 20 dias e mobilizaram centenas de policiais. A todos, um bom início de semana e até amanhã. Tchau, tchau.